Olá, pessoal, tudo bem? Professor Robson de Química. Vamos para uma aula de Química 2, a parte de Química Orgânica. Nós vamos falar hoje sobre os hidrocarbonetos aromáticos. Então, os hidrocarbonetos aromáticos, eles são aqueles compostos orgânicos de cadeia fechada com 6 átomos de carbono com duplas alternadas, né? Então, não há uma fórmula geral para os aromáticos, que são chamados também de arenos, né? Assim chamado, porque eles são chamados assim devido ao forte cheiro apresentado pelos primeiros a serem descobertos. Então, na estrutura, né, do composto aromático, nós temos esses elétrons π aqui deslocalizados, né, formando um ciclo no anel. Como nós temos essas duplas aqui mudando de posição o tempo todo, nós podemos representar aqui com um círculo, né? O nome disso é a ressonância do anel, faz com que essas duplas fiquem mudando de posição, né? E eu posso representar dessas formas aqui também que estão sendo mostradas aqui embaixo. Ok? Então, o benzeno é uma molécula simétrica plana muito pouco reativa justamente por essa estabilidade desses elétrons π aqui deslocalizados, né? Então, nós vamos ver, quando estivermos estudando reações, que eles têm a característica de fazer reação de substituição, embora os compostos que têm dupla ou tripla façam por adição, né? Então, devido a essa estabilidade, isso vai mudar nas reações. Então, os hidrocarbonetos aromáticos podem ser mononucleares, quando a gente tem um núcleo aromático somente, né? Nós temos aqui, ó, o benzeno, né? O nome dele oficial, benzeno. Então, aqui vai ser o metilbenzeno, que também é chamado de tolueno, e o dimetilbenzeno, que é chamado de xileno, quando o dimetil está na posição 1,3 aqui, ok? Então, benzeno, metilbenzeno e dimetilbenzeno. O metilbenzeno é muito falado, é o tolueno, e o dimetilbenzeno é o xileno. Polinuclear podem ser de forma isolada, quando os anéis eles estão aqui separados, né? Então, aqui nós temos a bifenila, ou condensados, aqui nós temos o antraceno, né? Podemos ter antraceno, fenantreno, que também tem 3. Então, pode ser polinuclear também esses hidrocarbonetos aromáticos. Então, a nomenclatura é o benzeno, é o nome base, e mais as ramificações. Então, como a ramificação aqui tem 2 carbonos, então vai ser etilbenzeno. Então, etilbenzeno também representado aqui de uma forma, né, de barras aqui, sem precisar colocar o carbono. Aqui nós temos 3 carbonos, então é o propilbenzeno, é uma outra nomenclatura quando eu tenho uma ramificação com 3 carbonos, sendo que a ramificação é no carbono da ponta. Se for no do meio, seria isopropilbenzeno. Em alguns casos, substituintes e o anel podem ser nomeados em conjunto, formando, né, isso aqui a gente acabou de ver. Nós temos aqui uma outra forma de colocar a nomenclatura através dos prefixos orto, meta e para. Então, se eu tiver posição 1, 2, está vendo aqui, né, a ramificação metil na posição 1 e 2, então eu posso falar que ela é 1, 2 dimetilbenzeno ou ortodimetilbenzeno, ou ortoxileno. Ok? Então, posição 1, 2 é orto. Aqui já é posição 1, 2, 3. Posição 1, 3, eu posso dizer que é 1, 3 dimetilbenzeno. Aqui, no caso, seria o metadimetilbenzeno. Posição 1, 3 é metadimetilbenzeno. E aqui é o metaxileno. Aqui está errado, aqui é 4, né? Mas é 3. Então, 1, 2, 3. Então, 1, 3 dimetilbenzeno é o meta. Então, posição 1, 2, orto. Posição 1, 3, meta. E aqui a posição 1, 4, aí vai ser para. Então, eu posso escrever 1, 4 dimetilbenzeno, ou para dimetilbenzeno, ou para xileno. Ok? Então, vamos fixar. Posição 1, 2, orto. Posição 1, 3, meta. Posição 1, 4, para. Eu posso escrever 1, 2 dimetilbenzeno, ou orto xileno. 1, 3 dimetilbenzeno, ou meta xileno. E 1, 4 dimetilbenzeno, ou para xileno. Tá? Pode ser ortodimetilbenzeno também, metadimetilbenzeno, ou para metilbenzeno. Ok? Então, vamos lá. Hidrocarbonetos aromáticos, quando mais de 2 grupos estiverem presentes no anel benzênico, suas posições devem ser indicadas por números. Então, ó, eu tenho
Ramificação metil na posição 1, 2 e 4. Então, vai ser 1, 2, 4, trietilbenzeno. Quando nós temos um composto orgânico onde o anel aromático é a ramificação, então, se tiver uma ramificação desse tipo, isso aqui vai ser o fenil, né? Se aqui tiver ligado uma cadeia carbônica, aqui vai ser fenil. Então, essa ramificação do anel aromático é chamada de fenil. Agora, essa ramificação com anel aromático e tem mais um metil aqui, ó, aí vai ser o benzil. Então, se eu tiver um composto aqui, uma cadeia aqui, essa ramificação vai ser chamada de benzil e essa aqui de fenil. Nós temos aqui a nomenclatura daqueles compostos aromáticos condensados, né? Então, quando eu tenho 2 assim, compostos condensados, é o naftaleno. Quando são 3, antraceno, dessa maneira. Com esse outro desenho aqui é o fenantreno, tá? E ainda tem algumas nomenclaturas que são posições alfa e beta. Então, se tiver, ó, exemplo desse tipo, ó, alfa, metil, naftaleno. Nessa posição aqui é beta-metil-naftaleno. É uma outra nomenclatura dos hidrocarbonetos. E nós temos aqui também os haletos orgânicos. Aqui é uma nova função orgânica, né? A gente vai começar a falar agora de várias funções orgânicas. Até agora, até os aromáticos, nós falamos dos hidrocarbonetos. Agora vamos começar falando de outras funções. Primeiro são os haletos orgânicos, que são compostos orgânicos que têm ligado elementos da família 7A, os halogênios. Então, como está escrito aqui, ó, os haletos orgânicos são compostos derivados de hidrocarbonetos com um ou mais átomos de hidrogênio sendo substituído por átomos de halogênio. Então, se no lugar de um hidrogênio tiver um halogênio, né, que é aqui da família 7A, eu até brinco, ó, Fiat, está faltando uma estátua aqui, que não é muito utilizado, Fiat branco claro, família 7A, se tiver em um composto orgânico, são os haletos orgânicos. A nomenclatura é bem tranquila, eu vejo a posição que está o haleto, né? No caso aqui na posição 1, 2, então é 2 bromo, 1, 2, 3, 4 carbonos, então 2 bromo, butano é o nome desse haleto orgânico aqui. Nós veremos, né, mais funções orgânicas, com mais detalhes. Na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho mais desses haletos, né, com mais características e continuaremos com outras funções orgânicas, ok? Então, nós temos aqui, ó, um outro tipo que é de um haleto orgânico. Ó, na posição 2, nós temos assim, o 2-cloro. Na posição 2 também tem um metil. Então, 2-cloro, 2-metil, 1, 2, 3, 4, cadeia principal, butano. Lembrando que nós temos que colocar, né, o haleto na frente. Tudo bem? E aqui vai ser o bromo-benzeno, né? Lembrando daquela aula de hidrocarbonetos aromáticos, bromo-benzeno, o nome desse haleto orgânico aqui. Observação, neste caso a numeração não é necessária, porque há somente uma ramificação. Então aqui é o triclorometano, não preciso, né? Não tem como eu numerar aqui nesse caso. Então 1, 2, 3 é o triclorometano, é um haleto orgânico. Então por hoje é só, pessoal. Até a próxima aula. Um abraço.